Bom dia, irmãos. Dando continuidade ao nosso estudo de soteriologia, hoje nós vamos ver a doutrina da salvação, nós vamos ver a graça manifestada em Jesus Cristo. Esse título aqui foi o pastor André que me passou para que eu fizesse o esboço. Depois que eu fiz o esboço, eu encaminhei para ele para ver se tinha algo a corrigir ou não. Então o esboço que nós temos aí que já foi revisto por ele, tá? Então nós temos aqui na graça manifestada em Jesus Cristo, é a terceira lição. Nós temos 3 objetivos. Os irmãos prestem bastante atenção nos objetivos, porque depois nós vamos, de acordo às partes que vão se apresentando, nós vamos completar e cada um desses objetivos. Primeiro, compreender como a graça foi manifestada em Jesus Cristo. Segundo, refletir como a graça de Deus em Jesus Cristo oferece salvação e vida eterna à humanidade. Terceiro, aplicar a graça em nossa vida de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, oferecendo amor e misericórdia às pessoas ao nosso redor. Nós temos o texto base. Na verdade aqui os versículos são 16 e 17, é isso aí, 17 e 18, mas é 16 e 17 do Evangelho de João, que diz assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós vemos aqui no versículo 16, irmãos, quando fala, e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça sobre graça. Nós sabemos que a revelação de Deus, ela foi progressiva. Então nós temos no Antigo Testamento algo que eles não compreendiam ainda e que, de acordo a passagem dos séculos, principalmente quando veio o Senhor Jesus Cristo, realmente foi o holofote para que muitas das coisas do passado, que eram figuras do Antigo Testamento, fossem compreendidas. Se nós pensarmos, por isso que fala plenitude, a plenitude veio com Jesus Cristo. Por quê? Quando nós falamos de salvação, irmãos, inicialmente a salvação para o povo de Israel, no início, era mais nacional, uma salvação física, histórica. Ainda eles não tinham esse entendimento como nós de salvação de alma. Com o tempo, principalmente depois, a partir dos profetas e dos salmos, é que realmente já começaram a entender a purificação de pecado, redenção, restauração. Nós podemos ver com Davi, quando ele fala, cria em mim, ó Deus, um espírito reto, renova em mim um espírito puro, quando ele fala assim, não retires de mim o teu Espírito Santo, mesmo porque na época o Espírito Santo não habitava nas pessoas, ele visitava as pessoas, e muitas vezes era retirado de acordo a certas atitudes. Quando ele cometeu o pecado com Betseba, ele se humilhou, e nós vimos que houve perdão, e essa é uma manifestação da graça. Mas se nós procurarmos no Velho Testamento, existe essa expressão, ó Senhor, se agora eu tenho achado graça aos teus olhos. Então, por exemplo, Noé, e Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Noé foi salvo do dilúvio, não porque ele podia ser justo, mas não que ele era perfeito. Aí está a manifestação da graça. O próprio Abraão, ele foi justificado pela fé.
Pois nós vemos nas epístolas do apóstolo Paulo que esta é a manifestação da graça, salvo pela fé. A revelação total veio por Jesus Cristo. Então, quando fala plenitude e graça sobre graça, por que é graça sobre graça? Nós recebemos o perdão dos nossos pecados mediante a fé em Jesus Cristo, só que a todo momento nós estamos pecando. Então nós recebemos a primeira graça, que realmente é estarmos selados com o Espírito Santo, perdoados os nossos pecados, para termos acesso ao Senhor Jesus, à vida eterna, mas no dia a dia também nós pecamos, então precisa de graça sobre graça. Quando fala a lei foi dada por Moisés, Moisés era como um intermediário, mas a verdade veio por Jesus Cristo, ou seja, aí está a plenitude também. A lei foi dada por Moisés como intermediário, mas o próprio Filho de Deus veio aqui trazer a graça. Tá? Eu coloquei aqui, irmãos, as palavras misericórdia e graça. Isso aqui é importante para depois nós entendermos algumas passagens. Inclusive, quem falou essas palavras aqui foi o pastor Elias. Vamos ver se ele lembra. Misericórdia é aquilo que Deus não nos dá aquilo que merecemos, e graça é aquilo que Deus nos dá o que não merecemos. Certo? Não sei se os irmãos lembram. Então, misericórdia é assim. Deus ele não dá aquilo que nós merecíamos, ou seja, nós merecíamos o quê? Às vezes, a justiça de Deus, e Deus tem piedade. Agora, a graça nós não merecíamos, mas foi dada por Jesus Cristo. Então, essas duas palavras aí, elas têm sentidos diferentes, tá? Misericórdia é aquilo que Deus nos dá, aquilo que merecemos. Não nos dá, perdão. E graça é aquilo que Deus nos dá e que nós não merecemos. O que nós merecemos é o castigo. Sim. A misericórdia faz com que a gente não seja castigado. Exatamente. E a graça nos dá aquilo que nós não merecemos. Exatamente. A misericórdia não dá o que merecemos, que é o castigo. E a graça nos dá o que não merecemos. Sim. É um jogo de palavras. Eu coloquei aqui que é aquilo que Deus, a misericórdia, não nos dá, mas que nós merecemos, né? Isso. Agora, a graça é aquilo que Deus nos dá e que nós não merecemos. Então é importante essas duas palavras aí, como o pastor Elias falou, é um jogo de palavras, mas é importante para o conhecimento de passagens que nós vamos ter, alguns momentos, a misericórdia, né? Inclusive, o salmista dizia: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti cantarei, Senhor, portar-me-ei com inteligência no caminho santo. Ou seja, a justiça e a misericórdia. Ele sabia que Deus tinha misericórdia, tem misericórdia, mas também tinha justiça. Então, por isso que ele fala, portar-me-ei com inteligência, porque sabia que, né, existia a correção. Então, vamos ver aqui a introdução. A graça de Deus é um tema central nas Escrituras Sagradas e é manifestada de maneira suprema em nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é manifestada de maneira suprema? Aquilo que nós vimos. No Antigo Testamento eles não tinham essa noção, progressivamente eles foram entendendo, e Jesus Cristo foi manifestada de uma maneira suprema. Neste estudo, analisaremos algumas passagens dos Evangelhos que evidenciam a graça de Deus expressas por Jesus e veremos como podemos experimentar esta graça em nossas vidas. Eu dividi aqui em tópicos. Primeiro, a graça manifestada em Jesus Cristo na encarnação. Onde que tem graça? Onde que apareceu a graça na encarnação? Bom, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Claro que
se não houvesse a manifestação da encarnação, não teria como o Senhor Jesus pagar nossos pecados, interceder por nós. Só na encarnação nós já vemos aqui que ele se esvaziou de si próprio. Imaginam só, isso que é graça, né? O próprio Deus se esvaziou, Jesus se esvaziou de tal forma a receber a encarnação e viver entre os homens. Isso é uma manifestação da graça de uma forma totalmente suprema. A encarnação de Jesus, então, tem justamente esse viés em relação à graça. Depois, o ministério de Jesus. O ministério de Jesus é caracterizado pela graça e amor, oferecendo perdão e restauração às pessoas. Nós vimos, já temos conhecimento, que nos evangelhos o Senhor Jesus estava sempre perdoando, curando, ajudando quem? Aos marginalizados, aos excluídos da sociedade. Aí estava também uma manifestação da graça, ou seja, para os escribas e fariseus, para os doutores da lei, essas pessoas eram consideradas como escórias da sociedade. Veio Jesus e fez justamente o que? Deu perdão e restauração a essas pessoas. No ministério de Jesus, então nós vemos este manifestar da graça, com milagres, com sinais, com ensinamentos e também o amor por toda classe de pessoas. Terceiro tópico, a morte e ressurreição de Jesus. A morte e ressurreição de Jesus são o ponto ápice da graça de Deus, oferecendo salvação e vida eterna aos seres humanos. Onde que nós vemos aqui a graça? Ora, se Jesus não morresse e não ressuscitasse, não teria como nós sermos salvos. A graça se manifestou na morte de Jesus, que foi o quê? Uma morte vicária, para satisfazer a justiça de Deus. Agora, a ressurreição, ela garantiu a vitória da graça. Por isso que o apóstolo Paulo, na epístola 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Justamente porque pela ressurreição a morte foi vencida. Se o Senhor Jesus não ressuscitasse, nós também não ressuscitaríamos. Voltando desde o princípio, se não houvesse a encarnação de Jesus, não haveria a sua manifestação na terra, não haveria a morte, não haveria justificação e não haveria ressurreição. A manifestação, então, da graça em Jesus Cristo, primeiramente, aqui foi manifestada pela encarnação de Jesus, pelo ministério de Jesus e pela morte e ressurreição de Jesus. Está dando para entender, irmãos? É um pouco profundo essas partes, né? É o tema que foi me dado, eu estou procurando da melhor forma possível passar de uma forma simples, né? Vamos ver o tópico 2, impacto da graça de Deus em nossas vidas. Salvação. A graça de Deus em Jesus Cristo oferece salvação aos seres humanos, proporcionando perdão e reconciliação com Deus. Ou seja, a salvação a todos os seres humanos. Existe uma corrente que diz que não, a salvação não foi para todos, só para os predestinados, que é o calvinismo. Nós não seguimos essa linha. A salvação veio para todos aqueles que creem. Por isso que eu coloquei aí, a graça de Deus em Jesus Cristo oferece salvação aos seres humanos, ou seja, a todos os seres humanos.
Transformação. A graça de Deus também oferece transformação espiritual, capacitando os cristãos a viverem de acordo com a vontade de Deus. Ora, se não tiver o impacto da graça nas nossas vidas, é sinal que nós não somos convertidos. É aquilo que eu repito sempre isso: nós não somos salvos pelas obras, mas os salvos têm boas obras. Essa transformação da graça de Deus em nossas vidas é justamente isso. É uma transformação não apenas interna, espiritual, mas em relação a como nós vivemos em sociedade. O terceiro item, serviço. A graça de Deus inspira os cristãos a servirem aos outros, demonstrando o amor e a compaixão de Deus no mundo. Serviço. É impossível aquele que realmente recebeu salvação, recebeu o Espírito Santo, foi selado pelo Espírito Santo, é propriedade de Deus, não ter aquela preocupação em servir ao próximo. Mesmo porque, irmãos, o Evangelho, ele não é uma filosofia, não é algo teórico. Eu falei muito sobre isso quando estava estudando. Nós íamos, muitos pastores que estudavam horas e horas por dia, viviam em congressos e em debates, mas aconteceu comigo mesmo. Quando fui precisar, digamos, de um favor, de uma misericórdia, não encontrei. Aí eu tirei a seguinte conclusão: eu não quero ser um crente teórico. Foi aquilo que me estimulou, inclusive, a fazer o curso de capelania. Eu me apaixonei, vamos dizer assim, pela capelania, justamente por isso. E nós vemos que o Senhor Jesus estava toda hora servindo ao próximo. Isso de simplesmente falar, eu creio no Senhor, eu sou salvo, e não tem nenhuma transformação, não tem nenhum serviço, não colabora em nenhuma parte na obra. Quando eu falo obra, não é igreja, a obra é de Deus, qualquer lugar. E o próximo, quem que é o próximo? Aquele que está próximo de nós. Então, o nosso próximo não é o nosso irmão que está aqui dentro da igreja. O nosso próximo é todo aquele que necessita de nós. No terceiro item, agora eu vou exortar um pouquinho mais sobre cada passagem. Exemplos nos evangelhos que comprovam o nosso tema em questão. Qual que é o nosso tema? Justamente a graça manifestada em Jesus Cristo. Jesus chama Mateus, o cobrador de impostos, para o seguir. Se nós lermos simplesmente aqui, tudo bem, chamou o cobrador de impostos, qual o problema? Ora, cobrador de impostos naquela época, ele era considerado inimigo de Israel, porque ele trabalhava para Roma. E mais, muitos cobradores de impostos, os publicanos, eles também tinham um costume, recebiam o imposto, mas sempre com alguma porcentagem para eles. Por isso que Zaqueu, quando ele entendeu a obra de Deus, entendeu a respeito de Jesus Cristo, a primeira coisa que ele falou: Senhor, se tenho defraudado alguém, entendeu? Porque houve transformação. Se houve crença, houve transformação. Para os judeus, o cobrador de impostos era considerado o quê? Algo assim, como eu já disse no começo, uma escória da sociedade. Você nem podia estar com ele. A ponto, irmãos, isso não está na Bíblia, está em partes históricas. Na história diz o seguinte: os judeus, eles tinham tanto ódio e também preconceito em relação aos cobradores de impostos,
que quando eles davam às vezes uma moeda de prata e teria que receber o troco, eles não recebiam, porque eles iam receber de mãos impuras. Agora, o Senhor Jesus fez justamente o contrário. Ele foi no banquete que Mateus fez, e está lá como Levi. O Senhor Jesus foi num banquete que Mateus, que também é chamado Levi, fez um grande banquete, e ele estava lá com quem? Com vários publicanos e pecadores. Isso para o povo não, para os sacerdotes, para os escribas, para os fariseus, era um escândalo. Mas ele disse: eu vim chamar os doentes. Os sãos não precisam de médicos. Entenderam? Então aí que, quando nós falamos de Mateus, que foi chamado por Jesus para segui-lo, a graça manifestada está justamente nisso. Depois, Jesus oferece ajuda e salvação à mulher cananeia e à sua filha. Aqui então, o grau extremo. Porque a mulher cananeia nem era do povo de Deus, e o Senhor Jesus curou a sua filha, atendeu ao pedido dela, demonstrando aí também que a graça seria a todos os povos. Ele veio para os judeus, mas nas entrelinhas já estava mostrando que esta graça seria estendida a toda a humanidade, porque ela não era uma mulher do povo de Israel. Os irmãos vão vendo que essas passagens do Evangelho, elas são carregadas com um teor assim bastante significativo de pontos a serem considerados justamente em relação à graça de Jesus Cristo. Depois, Jesus perdoa a mulher pecadora, a qual ungiu os seus pés. Olha, ele não só recebeu a unção daquela mulher, como também a perdoou. E aqui é importante nós sabermos, irmãos, que essa mulher pecadora também era considerada alguém que era rejeitada totalmente pela sociedade. Mas Jesus não, ele a recebeu essa unção e ainda perdoou seus pecados. Depois, Jesus oferece graça e salvação à mulher samaritana. Aqui tem um ponto muito importante. Também samaritana. Ora, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Tanto é que quando o Senhor Jesus pede água para a mulher samaritana, ela diz: como sendo tu judeu pede água, sendo uma mulher samaritana? Vai chamar o teu marido. Não tenho marido. Disseste bem. Tivesse 5, que está com você agora, vai ter um marido. Por que ela foi buscar água justamente na parte mais quente do dia? A água era buscada logo cedinho, o despontar do dia, porque ela era jogada. Imagine, uma mulher teve 5 maridos e agora ela está amaziada. Era uma mulher totalmente desprezada. Vejam bem, samaritana, teve 5 maridos e ainda agora está amaziada. Aí nós vemos o que? A manifestação da graça. Mesmo porque, irmãos, só de conversar, olha só, conversou com uma mulher, tanto é que os discípulos eles estranharam. Conversou com uma mulher, a mulher era samaritana, a mulher tinha 5 maridos, teve 5 maridos e depois era amaziada. Mas o que ela fez, depois que reconheceu que ele era o Messias, foi e anunciou a todos que o Messias havia chegado. Então, viram que interessante? Outro ponto. Jesus conta a parábola do filho pródigo, demonstrando amor e misericórdia do Pai a seu filho.
o qual é salvo e sua vida é restaurada. Todos conhecem a parábola do filho pródigo. É aquele filho mais novo que pede a parte da sua herança. Ora, só dele pedir a parte da herança já estava errado. Ou seja, ele não esperou nem o pai dele morrer, ele já pediu a parte dele. Nós vemos aí uma falta total de consideração. E além disso, quando ele saiu da sua casa, ele gastou toda a sua fortuna e gastou de uma forma promíscua. Mas quando ele voltou para a casa do pai, ele poderia, se fosse o irmão dele que tivesse recebido, ele ia falar: o que você vem fazer aqui? Você gastou a fortuna toda do pai, você não é digno, desapareça. Não, o pai fez justamente o contrário. Beijou, abraçou, matou o bezerro cevado. E aquele irmão mais velho que representava o quê? O povo de Israel que queria se justificar pela lei. Ah, trabalho aí a vida inteira, o Senhor não me dá. Nunca matou um bezerro para mim, agora esse teu filho, não é nem irmão, esse teu filho. Entendeu? Então nós vemos aí também uma grande manifestação da graça de Deus. Conclusão: a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo é suficiente para nos salvar. Então a primeira etapa da graça é a salvação, para nos sustentar. Por que sustentar? Ninguém aqui naquele dia vai falar: o Senhor me chamou, mas depois com as minhas forças eu cheguei até o fim. Não, a graça ela é suficiente para nos salvar e também para nos sustentar, e mais, para nos fortalecer. O que acontece é isso. Quantos de nós já nos sentimos numa situação de fragilidade espiritual, muitas vezes caindo em algum pecado, nos sentimos como somos indignos, e se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a sustentação da sua graça, ninguém conseguiria chegar até o fim. E depois, e mais, ela nos ensina a viver de maneira sensata e piedosa. Então é importante isso, nós temos que saber que a graça nos serviu, nos salvou, tudo bem. Está nos sustentando, ok? Está nos fortalecendo, mas não podemos nos esquecer de viver de uma maneira sensata e piedosa. Eu gostaria que os irmãos pegassem novamente na primeira página, só para acabar a conclusão. Então, nós tivemos aqui, irmãos, o título: A Graça Manifestada em Jesus Cristo. Nós vimos o texto base, aí eu expliquei para os irmãos o que quer dizer plenitude de graça sobre graça. Então nós vimos que por intermédio de Jesus Cristo houve a plenitude da revelação. A forma de eu expor, irmãos, tem muito, a vida inteira de aula, então nós estamos acostumados, mas não sei se os irmãos estão acostumados dessa forma, mas o professor é assim, ele repete várias vezes, e mesmo assim, na hora da prova, o aluno fala assim: o senhor não deu essa matéria. Por isso que eu estou repetindo. Aí nós vimos aqui que a lei foi dada por Moisés, ou seja, um intercessor, mas depois não, veio o próprio Senhor Jesus. Nós dividimos em 3 tópicos, e esses 3 tópicos subdivididos. O primeiro tópico foi a graça manifestada em Jesus Cristo. Aí nós vimos na encarnação de Jesus como foi manifestada, ou seja,
ele se fez homem, ele se esvaziou totalmente e veio até nós. Não há maior amor do que esse, não há maior manifestação de graça do que essa. Depois, a manifestação de Jesus no seu ministério. Ou seja, ele fez os milagres, os ensinamentos, ajudou aos necessitados, marginalizados e assim por diante, os excluídos da sociedade. A morte e ressurreição de Jesus, claro que se ele não encarnasse, ele não morreria. Se ele não morreria, nós não seríamos salvos, mas também se ele não ressuscitasse, nós também não ressuscitaríamos. Por isso que o apóstolo Paulo fala: se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A ressurreição é uma parte importantíssima no Evangelho. No segundo tópico, nós vimos o impacto da graça de Deus em nossas vidas, que foi dividido em 3 tópicos: a salvação, transformação e serviço. Na salvação, nós vimos que a salvação ela foi oferecida a todos. Eu fiz até um adendo dizendo que existe a interpretação calvinista, que eles dizem que Jesus não morreu por todos, mas para os predestinados. Nós sabemos que Jesus morreu por todos e todos que creem será salvo. O Senhor Jesus falou: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Pronto. A transformação, que nós vimos que aquele que recebe a graça, ele recebe também a transformação. E o serviço, olha, ele é transformado, mas não adianta ser transformado só interiormente. É o que o Senhor Jesus falou: o coração, aquilo que o coração está cheio, sai pela boca. Ao mesmo tempo, aquilo que o coração está cheio da bondade, da misericórdia, do perdão, é manifestado nas nossas relações sociais, familiares. E muitas vezes, irmãos, nós vimos casos assim de crentes, irmãos, pessoas que frequentam a igreja, mas famílias divididas, brigadas. Claro que está escrito: se possível for, tenha paz com todos. Nós sabemos que há pessoas, infelizmente, que não têm como nós convivermos, mas pelo menos não temos nada no coração. No terceiro item, exemplos do Evangelho que comprovam o nosso tema em questão. É que eu falei para os irmãos, nós temos aqui, claro que teria pelo menos umas 50, 60 passagens ou mais. É que eu coloquei aqui só 5, porque aqui eu mostrei a manifestação para as pessoas que eram marginalizadas, no caso o cobrador de impostos. Depois eu mostrei a mulher cananeia, que não era nem do povo de Israel, mas recebeu a graça e misericórdia do Senhor Jesus. Depois a mulher pecadora também, que era totalmente destituída da sociedade. A graça e salvação, a mulher samaritana, que também não era do povo de Deus. Inclusive havia o quê? Havia uma inimizade entre os samaritanos e os judeus. Mais ou menos assim, o Senhor Jesus veio para quebrar aquela inimizade, acabar com aquela inimizade. E depois, na conclusão, nós vimos que não apenas para nos salvar, mas para nos sustentar, fortalecer e também vivermos de uma forma sensata e piedosa. Os irmãos perceberam que quando nós fazemos uma revisão, alguma coisinha que nós não entendemos lá, fica mais compreendido. Aqui nós temos a reflexão. O pastor André, ele disse para mim, para que eu pusesse a reflexão da lição anterior. Eu vou colocar primeiro a minha desta lição e depois abaixo está a reflexão da aula anterior. Eu não sei se vai ser dividido em classes, mas ele pediu para que eu colocasse. Na primeira reflexão, que é desta aula, está escrito assim: de que maneira você tem vivido e entendido a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo? Depois, aquela do pastor André, sobre a graça de Deus comum e salvadora, como podemos retribuir? E aqui nós chegamos
no final do nosso estudo, acredito que deu para ter uma ideia. Claro que esses temas, irmãos, eles são bastante abrangentes, né? Aqui nós vamos dar apenas umas pinceladas para depois cada um poder cavucar um pouquinho mais em casa e aproveitar os pastores que estão aqui para tirar as dúvidas. Para terminar, está aqui: que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco. Amém. Amém.